Fala pessoal, beleza? Vamos seguir então o nosso papo agora da curva de indiferença, seguindo o nosso papo do bloco passado que a gente começou e comentando mais detalhes sobre ela, que é muito relevante na teoria do consumidor. Volta para cá. Então a gente falou o seguinte, que nós pegamos um exemplo de um menininho que está escolhendo entre boneco e entre carrinho, tá? Entre bonequinho e entre carrinho. E aí, ele é indiferente, por exemplo, entre ter 5 bonequinhos e 1 carrinho, entre ter 3 bonequinhos e 2 carrinhos. Vamos pegar outros pontos aqui, pegar um ponto C. Ponto C, ele é indiferente entre ter, por exemplo, 2 bonequinhos e 3 carrinhos. Tá? E é indiferente também entre ter, suponha, 1 bonequinho e, por exemplo, 6 carrinhos, tá? 1 bonequinho e 6 carrinhos. Show de bola. Vamos lá. Gente, como eu tô pegando situações que eu sou indiferente, primeira coisa para você saber, tá? Esse aqui, esse caso, ele é o caso geral da curva de indiferença. É o caso comum. O caso padrão, se ele falar assim numa questão, considere uma curva de indiferença, tá? Sem especificar que curva de indiferença que é essa curva que eu estou botando exatamente desse jeito, tá? E aí vamos anotar a definição dela e algumas características específicas. Volta. A definição da curva de indiferença é simplesmente a seguinte: curva de indiferença é a superfície, tá? Ou melhor, é a região, né? O lugar, pode ser o lugar geométrico de todas as combinações de dois bens ou 2 cestas de bens, tá? Pode ser bens ou cestas de bens, tá? De forma a manter a utilidade do consumidor constante. De forma a manter a utilidade total, vamos colocar assim, a utilidade total do consumidor constante. Beleza? Essa é a ideia. A utilidade permanece a mesma. E aí eu sou totalmente indiferente entre qualquer combinação que estiver ao longo desta curva de indiferença. E aí eu tenho algumas outras coisas importantes para mostrar para você. Volta para cá. Outra situação bacana é que essa curva, ela é uma curva convexa, tá? O que é uma curva convexa? Só para você relembrar, toda curva que é voltada para dentro, ou seja, que é voltada para o zero, para a origem, num plano cartesiano, uma curva assim, por exemplo, tá? Com esse formato aqui, essa curva é uma curva côncava. Ela é voltada para a origem, para o zero. Enquanto, gente, se eu tiver uma curva voltada para fora, ou seja, dando costas para o zero, né, de costas para o zero, em vez de voltar para ele, dando costas para ele, como se fosse assim, mais ou menos desse jeito que eu vou desenhar aqui para você, ó. Uma curva mais ou menos desse jeito, essa curva voltada para fora é uma curva convexa, tá? E aí, gente, toma cuidado com isso, tá bom? Isso também pode ser cobrado em prova. Considere uma curva
de indiferença convexa. Você já sabe que é esse caso padrão, que é esse caso geral, o caso comum do dia a dia. É uma curva convexa. Nós vamos ter outras curvas ao longo do curso que serão côncavas também. E aí a gente vai sempre pontuar que tipo de curva que é, porque pode ser pedido em prova também. Volta para cá. E aí, gente, nós vamos ter essa curva convexa. E essa curva ela vai representar uma situação interessante. Ela vai representar uma troca de um bem pelo outro, de forma a manter a minha utilidade constante. Por exemplo, se eu vier de A para B, olha só, de A para B, eu estou dizendo basicamente que eu menininho, estou disposto a trocar 2 bonequinhos por um carrinho a mais. E isso me deixaria tão feliz quanto. Isso me deixaria indiferente, certo? Então, eu abro mão de 2 bonequinhos para ter um carrinho a mais, de forma a me manter indiferente, de manter a minha utilidade constante, tá certo? E aí, essa curva, ela, apesar de ser convexa e ser decrescente, né? Decrescente você pode ver no visual, né? Porque ela decresce. Ela tem uma peculiaridade. Ela representa uma taxa de troca entre 2 bens. Essa taxa de troca entre 2 bens, ela é dada pela TMS. O que é TMS? TMS é a taxa, vou botar assim, ó, é a taxa marginal, tá? Taxa marginal de substituição, tá? Taxa marginal de substituição. Eu vou trocar, vou substituir um bem pelo outro. Tá? TMS, taxa marginal de substituição. E aí, essa taxa, ela vai ter uma formulinha para nós, tá? A TMS, ela vai ter um valor. TMS é simplesmente a variação de y pela variação de x. Variação de y dividida pela variação de x. E aí, olha só que bacana. Por exemplo, vamos representar aqui, ó. Côncava e convexa a gente já tinha pego, é só para você ter uma noção, tá? Não tem grandes problemas, você pode anotar aí a parte, tá? Vamos botar assim, ó, de A para B. Quando eu saio de A para B, eu estou abrindo mão de 2 bonequinhos para conseguir um carrinho a mais, de forma a manter a minha utilidade constante. Então, a TMS aqui, que é a variação de y pela variação de x, o y é o bem que está no eixo y, né? O boneco é o y e o carrinho é o x. Então, a variação de y pela variação de x, essa taxa marginal de substituição, me diz o seguinte, que eu abro mão de 2 bonecos para conseguir mais um carrinho, de forma a manter a minha utilidade constante. Ou seja, essa taxa marginal de substituição ela vai dar menos 2. Fechado? Menos 2, o resultado dela. Agora, se eu for mudar o ponto, você vai ver que vai acontecer alguma coisa de diferente. Se eu for, por exemplo, de B para C. Tá? Vamos colocar assim, ó. De B para C. De B para C, a minha taxa marginal de substituição, que é dada pela variação de y dividido pela variação de x, ela vai ser agora o seguinte, eu vou trocar uma unidade de bonequinho, ó, menos um bonequinho, para ter mais um carrinho. Não é isso? Eu troco menos um bonequinho para conseguir mais um carrinho, saindo de B para C aqui. Então, ó, menos um bonequinho para eu ter mais um carrinho, beleza? Essa taxa, então, vai resultar em menos 1.
E aí vamos fazer todos os casos, né? Vamos pegar também de C para D. Se eu for andar de C para D, olha só que interessante. De C para D, eu vou trocar agora, ó, menos um bonequinho, mas somente para eu conseguir, ó, mais 3 carrinhos. Mais 3 carrinhos, tá certo? Então, de C para D, eu vou ter uma taxa marginal de substituição dada por, de novo, variação de y pela variação de x, mas que agora vai ser o seguinte: eu abro mão de um bonequinho para conseguir mais 3 carrinhos. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 3. Vamos entender algumas coisas básicas aqui. Gente, quando eu tenho muitos carrinhos, tudo que você tem muito, o valor unitário daquilo que você tem muito, cai de preço, gente. Tudo que está sobrando cai de preço. E tudo que está faltando, que está raro, que está escasso, que está difícil de achar, sobe de preço. Esse é o raciocínio econômico fundamental. Você vai ver em sua economia o tempo todo, tá bom? Então, por exemplo, nessa situação inicial, num ponto A, observe que eu tenho um monte de carrinhos. Eu tenho 5 carrinhos e tenho só 5 bonequinhos, desculpa, e tenho só um carrinho, né? 5 bonequinhos. Então, poxa, se eu tenho um carrinho, eu estou precisando muito de carrinho e não estou precisando tanto de bonequinho assim. Então, eu posso trocar 2. Eu posso abrir mão de 2 bonequinhos para conseguir mais um carrinho. E eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Beleza, a partir daí, olha só, eu já não estou com tantos bonequinhos assim, só estou com 3. Mas eu abro mão de um para conseguir mais um. Bacana. Então, eu abro mão de mais um bonequinho para conseguir mais um carrinho. Agora eu tenho 3 carrinhos, a maioria é carrinhos, e tenho só 2 bonequinhos. E aí, se vier um coleguinha querendo trocar comigo bonequinho por mais carrinho, eu falo, não, cara, ó, eu já tenho só 2 bonequinhos. Então, se for para eu trocar, eu troco um, mas eu troco por mais 3, ok? Eu troco por 6 carrinhos. Essa que é a ideia, galera. Então, essas combinações vão me deixar tão feliz quanto, vão me deixar indiferente. Eu vou preferir o ponto A, o ponto B, ponto C, ponto D? Não. Todos esses pontos para mim serão indiferentes, porque eu estou numa curva que se chama curva de indiferença. Não há ponto preferível ao outro, o nível de utilidade é idêntico entre eles, tá? Volta para cá. E aí vamos observar o seguinte: a taxa marginal de substituição, ela também tem um detalhe. Vamos botar aqui, ó, observação. OBS. A TMS, ela é a inclinação, ela representa a inclinação da curva de indiferença, tá legal? Isso é muito importante pra gente daqui pra frente. A inclinação da curva de indiferença. Tá? Ela representa a inclinação da curva. E como ela representa essa inclinação da curva, vamos pensar uma coisa. Quando eu estou indo de A para B, é como se eu medisse a inclinação da curva nessa região, tá? Indo de um ponto para o outro, o quanto que a curva está inclinada. E aí é importante você ter claro, de novo, aquela lógica de como que funciona uma inclinação, tá? Toda inclinação, quando ela está bastante horizontal, aqui, ó, quando você está próximo da horizontal, a tua inclinação é 0, praticamente 0, ok? Isso é quando eu estou na horizontal. Agora, gente, conforme eu vou ficando mais vertical, eu vou aumentando a minha inclinação, até chegar numa inclinação infinita, ok? Então, 0 e infinito. Horizontal, inclinação 0. Vertical, uma inclinação infinita, tá certo? Uma inclinação altíssima. E aí, como a curva de indiferença, ela representa uma inclinação, vamos anotar duas coisas relevantes, duas consequências disso. Volta para cá. Pela taxa marginal de substituição ser a própria inclinação da curva, a curva é uma curva decrescente. A gente já sabe que ela é decrescente, não sabe? E por essa curva decrescer, com certeza ela vai ter uma inclinação negativa. Então, nesse caso, a TMS, ela sempre será negativa.
sempre será menor que zero. Ela representa exatamente a troca de um bem por outro. Então, sempre que um dos dois termos, o numerador ou o denominador, for negativo, o outro será positivo e assim sucessivamente. Por isso que ela é sempre negativa, ó, menos 2, menos 1, 1/3. Agora, em módulo, tá? Em módulo, a TMS é decrescente, tá? A TMS, ela é decrescente. Cuidado com isso, tá? Ela é decrescente em módulo, tá? Como assim, Fábio? Se você desconsiderar o sinal, ó, eu saio de 2, venho para 1, depois eu venho para 1/3. Essa taxa aqui em módulo, ela tá caindo, tá certo? Ó, eu tinha um 2, depois eu vim para 1, depois eu vim para 1/3. Em módulo, ela está decrescendo. É uma taxa que está caindo de valor. É ou não é? Então, ó, aqui, conforme você vai descendo, conforme você vai andando nesse sentido da esquerda para a direita, tá? No sentido da esquerda para a direita ou no sentido de cima para baixo, tá? Nesses dois sentidos, por padrão, a TMS é decrescente, tá? Mas cuidado, ela é decrescente em módulo. As questões acabam que elas não falam, às vezes, em módulo. Mas guarda no seu coração que ao longo da curva ela é decrescente. E qual é a lógica disso? Veja, ó, um ponto aqui em cima, assim, ó, um ponto E, aqui em cima. Tá vendo que nesse ponto a curva é bastante inclinada? Ela é bastante assim, ó, bem verticalzona mesmo. A curva não está no ponto E lá, bem na vertical, depois ela vai, ó, suavizando, não vai? Ela vai ficando mais horizontal, até chegar, por exemplo, no ponto D. Olha o ponto D, volta para cá. Ponto D, ó, a inclinação é bem horizontal. Então, eu saio de uma situação bastante vertical, aqui a TMS tem um valor alto. TMS é alta. Por quê? Porque a inclinação é alta, eu estou bastante inclinado. Agora, aqui no D, não. Aqui no D, a TMS é baixa, porque eu estou pouco inclinado. Se eu saio de um valor alto e venho para um valor baixo, um valor alto transmitindo para um valor mais baixo, com certeza eu terei uma taxa marginal de substituição decrescente. Tá bem? Outra coisa relevante, essa taxa marginal de substituição, por ser um ΔY por ΔX, ele representa uma taxa de variação. É a taxa de variação de Y por X. Eu variei, por exemplo, a quantidade de bonecos que eu tenho, menos 2 bonecos, para conseguir mais um carrinho, quando eu saio de A e vou para B. Então, isso é uma taxa de variação. Eu vario a quantidade de bonecos a depender da variação da quantidade de carrinhos, certo? Como é uma taxa de variação, a taxa ATMS, ela também pode ser representada como uma derivada, certo? E a derivada, ela é a inclinação do gráfico. A gente já viu isso, né? Por isso que a TMS, a definição dela é a própria inclinação do gráfico. Volta aqui no quadro, eu posso também representar assim, ó, em vez de ΔY por ΔX, dy dx, ou seja, a derivada de y com respeito a x não tem problema algum, ok? Posso representar desse jeito e é exatamente por isso que a TMS é a inclinação da curva de indiferença. Tá legal, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Bom demais. Vamos lá, vamos representar algumas outras coisas relevantes. Outro papo interessante para nós, se você for pegar a curva de indiferença, eu continuo no caso padrão, mas vamos falar agora do mapa de indiferença. O que é o mapa de indiferença? Como eu estou trabalhando com um mapa, o mapa ele vai me trazer todas as combinações relevantes desses dois bens, tá certo? Então, ó, ele representa agora todas as combinações de dois bens, tá?
E aí vamos raciocinar comigo. Eu já tinha desenhado para você uma curva de indiferença. Uma curva, ela representa exatamente aquela situação que eu estou indiferente, né? Eu estou com possibilidades que me trazem o mesmo nível de utilidade, o mesmo nível de bem-estar. Vamos desenhar agora várias combinações, tá? Várias curvas de indiferença. Vamos desenhar assim, ó. Por exemplo, se eu tenho essa primeira curvinha aqui, ó. Vou desenhar uma primeira curva para você, ó. Curva C1, tá? Essa é a primeira curva que eu tenho. Todas essas combinações vão me dar uma determinada utilidade. Suponha que aqui a minha utilidade é igual a 10, tá? Só uma suposição. Eu tenho 10 unidades de utilidade para qualquer combinação que eu tenha nessa curva. Até mesmo, por exemplo, se eu tiver, sei lá, 3 unidades de Y e 3 unidades de X e 3 de Y, tá? X e Y aqui. Por exemplo, eu tenho essa quantidade aqui, esse ponto A. Eu represento no meu mapa de indiferença, gente, todas as minhas curvas de indiferença possíveis. Então, eu vou ter uma outra curva que vai ficar mais para cima. Por exemplo, essa curva C2, tá? A curva C2, ela é uma curva que está mais para cima, tá? Você consegue observar no visual, e mais para a direita, certo? Do que a curva C1. E aí, por ela estar mais para cima e mais para a direita, ela vai ter, por exemplo, alguns pontos, como esse ponto B. Esse ponto B aqui, ó, ele é um ponto que está apresentando a mesma quantidade do bem X, porém mais unidades do bem Y. Por exemplo, 3 e 5. Gente, eu estou apenas com mais quantidades de um bem só. E aí, a partir de agora, vamos combinar o seguinte, tá? A partir desse ponto da curva de indiferença, todos os pressupostos das preferências serão válidos. Todos eles. Completude, transitividade, a reflexividade e também a monotonicidade. Ou seja, todos os pressupostos são válidos, inclusive o da monotonicidade, que mais é melhor. Como mais é sempre melhor, gente, esse ponto B, ele não é um ponto indiferente para mim. Tá? Indiferente é aquilo que eu estou bem do mesmo tanto. Não, o ponto B é melhor, é preferível ao ponto A, porque ele me dá mais quantidades do bem Y. Se eu tenho mais quantidades do bem Y, mais é sempre melhor. Eu não estou perdendo nada, eu só estou ganhando a mais. Tá bem? Então, qual é a ideia a partir daqui? Volta para o quadro. O ponto B, ele é um ponto melhor. Ele é um ponto preferível, tá? Ele é um ponto preferível. Assim como esse ponto C. Se eu for pegar um ponto C para cá, ó. Pega esse ponto C aqui, por exemplo. Se eu estou no mesmo nível de Y, 3 unidades de Y, e eu aumento as quantidades de X, suponha de 3 para 6 aqui, eu também estou melhor. Esse ponto é preferível, porque eu tenho mais quantidades, tá certo? Agora, B e C entre si serão indiferentes, porque eles estão sobre a mesma curva de indiferença, a curva C2. Tá beleza? Essa é a ideia. Então, gente, genericamente falando, vamos colocar assim, ó. Se eu tiver uma curva C1 aqui, mais para baixo, mais para esquerda, a curva C2 estará mais para cima e mais para a direita. E vamos desenhar mais uma curva aqui, ó. Mais umazinha. Se eu tiver uma outra para cá, assim, ó, uma curva C3 aqui, ela mais para cima ainda e mais para a direita ainda, tá? O que eu concluo com essa situação? Que quando eu represento todas as minhas combinações, as curvas de indiferença mais para cima, mais para cima e para a direita, tá? Mais para cima e mais para a direita, elas são sempre preferíveis. São
preferíveis. Tá? Elas não são indiferentes, elas são preferíveis. Eu prefiro curvas que estejam mais para cima e mais para a direita, tá certo? Por quê? Porque esse é o sentido que cresce o eixo do plano cartesiano, tá certo? O plano cartesiano ele cresce para cima e cresce para a direita. Como mais é melhor, tudo que está mais para a direita e está mais para cima será preferível na minha escolha. Tudo bem? Essa é a ideia básica até aqui. No próximo bloco, então, a gente volta com mais noções a respeito do mapa de indiferença e a respeito da continuidade aqui da matéria. Fica por aí, não sai daí não. Um abraço, até já!